50 milhões de dólares. Ele botou da carteira dele, apenas 20 milhões é ouro, apenas 1 milhão é petróleo. Metade, olha só, 96 milhões em Ethereum short e 50 milhões em BTC. E aí tu vê a disparidade deles, né? Dos caras que tem mais de 50 milhões. Tá todo mundo positivo, menos os caras, que ainda seguem very bearish, very bearish. O Ethereum contra Bitcoin, que é o que mais me chama atenção, onde mostra já uma coisa diferente que eu acho bem legal, que é a tentativa do mercado se submeter a uma forte alta do Ethereum, né? Ou seja, ele romper essa LTB, é uma cunha também, é um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Se ele conseguir romper na semana que vem, a gente pode dizer que o Ethereum vai se valorizar mais rápido do que o Bitcoin, nesse curto prazo, tá? Rompendo a média 200, que ele está testando exatamente agora, se ele conseguir romper. Só que o que acontece muitas vezes? Primeiro acontece o seguinte, muitas vezes em bear market acontece isso daqui, ó. Você tem a ansiedade de explodir e aí o mercado ele gosta de fazer isso daqui, bate resistência, volta para cá, fica um tempo aqui, faz assim, aí ele dá uma grande pedrada em algum mês e aí ele marca um fundo duplo na ponta da cunha e aí sim vem a verdadeira reversão, tá? Então, em condição de arame farpado, como ele não rompeu e explodiu, porque aqui nesse rompimento ele já tinha que ter explodido, para rasgar essa média 200 maldita, tipo assim, ó, fazer assim, ó, brau. Como ele não fez esse rompimento, tá? Como ele não rasgou isso para gente, é um fundo dos deuses, só que é o fundo dos deuses ainda com risco de capitulação, manipulação e tal. E o problema, existe, e a gente pode ver isso no CoinGlass, uma carteira de baleia gigantesca. Vamos analisar a carteira das baleias que tem mais de 50 milhões envolvidos. Ó. Olha só que interessante. Os shrimps, tá? O shrimp é eu, tu, nós todos aí. Não, o shrimp é quem tem apenas aí, deixa eu ver um investimento aqui. Tem 600, é a maioria das pessoas, né? 656 mil carteiras, tá? Essa galera tem um capital entre o shrimp, né, que seria o shrimp em inglês é o camarão, os camarões, tá? Os camarões têm o capital aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, mas isso aqui tá errado. Aqui, ó. Entre 0 e 10 mil dólares. Eles estão bullish. Eles estão perdendo mais, né? Então, 30 mil perdedores que só perdem dinheiro, ou que só estão perdendo dinheiro, que operam com entre 0 a 10k, já estão bullish. Tá? Quem tem carteira entre 10k e 100k, já está bullish também. Quem tem de 100k a 1 milhão de dólares, também está tomando no rabo, está perdendo, por quê? Nós temos 478 carteiras vencedoras e 782 perdedoras. Quem está com 1 milhão aqui, né, também está perdendo. Mas os que imprimem dinheiro, que são os leviatãs, que têm 50 milhões de dólares ou mais para o infinito, operando, são os que têm mais equilíbrio entre vencedores e perdedores, e eles ainda seguem bearish. Se tu pegar o Leviatã, ele já está entrando de novo a 3 milhões de dólares e ele está very bearish. Olha só que interessante as posições dele, ó. O cara só está fazendo... a carteira dele, ele começou com 64 milhões negativo, lá em 13 de outubro do ano passado. E agora ele está apenas com 128 milhões de lucro. Só isso. Bem pouquinho. Tá? E o que ele está fazendo? Shortando ouro, shortando Bitcoin, shortando petróleo, shortando Ethereum, shortando Solana, shortando Chavasca. Só não está shortando XRP. Que interessante isso, né? E se eu pegar as transações dele aqui, ele está abrindo short de novo em ouro. Sem parar.
E eu acho que ele tá mais focado em ouro hoje. Ele tá com umas 60 open short. Ah, e o Ethereum também, ó. Hoje, 23 de julho, ele abriu short várias vezes, ó. Várias vezes. São milhares de ordens, né? Isso é tudo robozinho, tá? O robozinho dele vai shortando, vai shortando, vai shortando. Ou seja, se vocês forem ver hoje, desde que ele abriu o short, ele já tá com lucro, né? De novo. E ele não enfiou nada mais, nada menos do que apenas, deixa eu ver aqui o total dele aqui. 50 milhões de dólares. Ele botou da carteira dele, apenas 20 milhões é ouro, apenas 1 milhão é petróleo. Metade, olha só, 96 milhões em Ethereum short e 50 milhões em BTC. E aí tu vê a disparidade deles, né? Dos caras que tem mais de 50 milhões. Tá todo mundo positivo, menos os caras. Que ainda seguem very bearish. Very bearish. Very bearish. Né? Então, pô, se os camarão tão bullish. Aí agora vocês viram que algumas baleias de 1 milhão a 50 milhões, elas estão começando a ficar indecisas. Elas estavam bullish, né? Agora estão ficando indecisas. E a gente tá vendo agora eles invertendo a mão, né? E a galera aqui totalmente bullish ainda. O pessoal que mais perde, né? Então, isso aqui me chama atenção, cara. Né? Para a gente ver o mercado bull de fato, a gente precisa ver os leviatã, os camarão, os tubarãozinho, as baleias, pequena baleia, as baleias grande, os leviatã, tudo otimista. Quando nós não temos ainda a virada de mão de quem tem mais capital, significa, na minha opinião, que o bear continua ainda, tá? Então, você já sabe a minha opinião aí, tomar muito cuidado, né? Com essas altas de arame farpado. Pois uma alta de arame farpado pode reproduzir isso daqui de volta, ó. Paulada logo em seguida, né? Então, sempre tomar muito cuidado, pessoal. Se eu ativar meu indicador aqui, vermelho, ele vai mostrar, ó lá, ó, mais uma assertividade que eu tive, ó. Tá vendo? Mais uma assertividade que eu tive. Pegou o início da barra vermelha aqui, da flecha vermelha. E esse setup aqui, ele tem 80% de assertividade em bear. E bull também. Em bear, todas as vezes que ele começa a mostrar a seta vermelha, significa que ele vai querer reverter logo. Ele reverte mesmo, tá? Então, cara, muito cuidado. Essa seta não aparece sempre, e ela apareceu essa semana no dia 21 de julho. Tá? Então, o que é mais importante para nós? É as médias? Ah, mas Augusto está rompendo acima das médias. As de curto prazo, sim. Só que as médias, elas nada mais, nada são do que a demonstração da tendência de curto prazo e as tendências de longo prazo. Então, a tendência de longo prazo é essa média verde grandona aqui que vocês estão vendo aqui de cima. Ó. Ela que exerce pressão no preço real. As de curto prazo, elas são indicadores atrasados. Por isso que muitos compram assim, mas está acima da média 56, está acima da média 20 dias, está acima da média, sei lá, 200 de 40 horas, de 4 horas. Pois é, só que a estrutura, o que é mais importante, a média ou a estrutura? A estrutura. Pois é, só que na estrutura aqui a gente tem uma resistência semanal justamente ali, né? Vou pegar o semanal aqui, ó. Tem uma resistência no semanal. Então, claro que se romper isso aqui vai ser muito positivo para a gente, tá? Vai ser muito positivo.
Se romper semana que vem, dá uma pauladão de alta aqui, tá? Vai ser muito positivo. Mas quem tem mais dinheiro ainda está shortado forte, não virou a mão ainda, e isso me preocupa um pouco. Porque se os grandes não inverteram a mão ainda, é porque eles querem caçar a liquidez de quem tem menos dinheiro. Tá? Então eu sempre fico tomando cuidado, eu não olho mais a média, eu olho primeiro a estrutura. Porque a média me diz uma coisa óbvia. Eu nem preciso usar a média, na verdade. É só ver o preço, ó, topo e fundo ascendente, as médias de curto prazo vão estar invertidas para cima. Né? A de médio prazo também, a branca, vai estar invertida para cima. Pois é, aqui também inverteu e quem comprou depois que rompeu todas as médias se fudeu, né? Pegou mais um elevador. Então sempre muito cuidado ao a gente estar surfando a tendência de baixa, né? A tendência de baixa ainda, a pressão principal é queda, né? E o mais importante, a cada nova queda de elevador, menos volume. Então, isso é o ideal, tá? Queda de elevador, volume recorde. Outra queda de elevador, metade do volume. Outra queda de elevador, um volume menor ainda, top. Então, se a gente tiver uma queda agressiva aqui e o volume for pequeno, significa que a queda foi feita intencionalmente por poucas pessoas ou por poucas entidades, que geralmente é a capitulação, né? Então, volume mais baixo, cada vez mais baixo. Se a gente tiver uma grande queda, é onde vai ter aí é o fundo verdadeiro, tá? Aí a chance é muito alta do fundo verdadeiro do mercado. Tá? E a gente sim, corre o risco de ter mais uma pelo menos, tá? Por quê? É só olhar aqui, porra. Mas como que tu tá, menino? É só tu olhar aqui, ó. Pega o volume. Será que não dá para ter mais um pico até o final do ano aqui, ó? De venda? Aqui? Tipo setembro ali, ó. Setembro é um bom mês, né? Para dar porrada, né? E até digo o dia para vocês. Dia 22 de setembro é o dia mais perigoso que a gente tem. Dia 22 de setembro. 22 de setembro vai ser o dia mais perigoso que pode trazer uma nova queda. Até lá, ainda acho que tem muita encheção de linguiça aqui. Tá? E aí, quando ele chegar em 22 de setembro, eu tomo muito cuidado com 22 de setembro, tá? Por quê? Porque vai ter definições muito importantes, relevantes sobre o mercado cripto para o próximo ano.